Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Mundial de Clubes, o futebol é a indústria global do desporto. A comitiva azul e branca já está de malas feitas para os Estados Unidos, onde vai disputar o Mundial de Clubes, uma competição inédita no calendário, mas com os objetivos bem definidos. Ambicionamos passar aos oitavos de final. Acho que esse é um objetivo que é alcançável ao nível do Futebol Clube do Porto. O Mundial de Clubes começou há 25 anos como sendo uma prova que se resolvia em pouco mais de uma semana. Hoje já não é assim. A partir de domingo, 32 clubes de 6 continentes, num formato semelhante ao do Mundial de Seleções, vão jogar distribuídos em grupos de 4 em 12 estádios dos Estados Unidos da América. Quem chegar à final terá 7 jogos para disputar e mais um mês de competição. Benfica e Futebol Clube do Porto são as equipas portuguesas presentes nesta prova. Mas para que esta prova, para que esta competição? Simples, muito simples, a FIFA quer financiar-se através do Mundial de Clubes. A globalização do futebol é uma estratégia de mercado e daí a escolha dos Estados Unidos da América. Os clubes têm uma janela de transferência extra e o maior bolo financeiro para disputar numa competição de futebol, 962 milhões de euros. Quem se trama com isto tudo, obviamente, são os jogadores de futebol, sobretudo os dos principais campeonatos, que mal têm tempo para descansar das várias competições em que participam, quer nos clubes em que jogam, quer nas respectivas seleções nacionais e que estão mais expostos quer ao desgaste físico, quer às lesões. Neste episódio, Nuno Sousa, editor do Desporto Público, explica as mudanças no formato da competição e a crescente globalização da modalidade. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. Nuno Sousa, obrigado por teres vindo a este P24 na véspera do início do Mundial de Clubes. A maior parte das equipas chega aos Estados Unidos para esta competição com jogadores absolutamente sobrecarregados pela participação em várias competições de exigência máxima, quer sejam elas de clubes ou de seleções. O que é que justifica esta prova? Muito obrigado pelo convite, antes de mais. Respondendo da forma mais direta possível à questão, o que justifica esta prova é a necessidade da FIFA se refinanciar nos moldes mais apetecíveis a cada ano que passa. Eu julgo que o futebol há muito que se transformou numa indústria, num negócio puro e duro, e a reformatação deste torneio, que já tem praticamente 2 décadas e meia de existência nos moldes anteriores, mostra que naquilo que tem sido habitual, não só da FIFA, mas da UEFA, das organizações que superintendem futebol internacional, em termos de captação de direito, enfim, de verbas provenientes dos direitos de transmissão televisiva, dos patrocinadores, dos apoiantes, próprios clubes, todas as federações, acabam por forçar uma inovação permanente. E a inovação tem sido feita essencialmente à custa dos jogadores, dos agentes que promovem a modalidade. E parece-me que surge numa altura em que é particularmente delicada, em que já se começa a discutir qual é o limite absoluto daquilo que é a condição física humana, neste caso ligada ao futebol como prática de alta competição, porque claramente estamos a atingir um patamar de quase insustentabilidade. Só para termos uma ideia do que estamos a falar, o Real Madrid, em particular, é uma equipa que se arrisca a fazer quase 70 jogos por temporada nesta época, se conseguir ir longe nesta competição. Isso viola qualquer tipo de protocolo ou de qualquer tipo de recomendação que os fisiologistas fazem para aquilo que é a prática desportiva de alto nível. E ao invés de chamar a Organização Internacional do Trabalho para regulamentar o exercício da atividade profissional de jogador de futebol. Esta competição está sempre a mudar de formatos. O que é que há de novo em relação aos anteriores? Sim, na prática o que muda relativamente à edição anterior é muito, ou seja, desde 2000 até agora, 2000 foi o ano em que foi criada a competição nos moldes anteriores, tem sido 7 participantes, um de cada confederação e um último, uma espécie de representante do país anfitrião. Desta vez vamos ter 32 clubes em competição, divididos por 8 grupos de 4 equipas cada, com oitavos de final, quartos de final, meias finais e final, ou seja, a reprodução... É a maior competição de sempre deste género. Absolutamente, ligada a clubes, sem dúvida nenhuma, é a reprodução fiel daquilo que é o formato do Campeonato do Mundo de Futebol a envolver seleções. Portanto, uma competição planeada para um mês, como dizíamos há pouco, se junta ou se sobrepõe a toda uma temporada de 9 meses e meio praticamente consecutivos de competição de alto nível e que, enfim, levanta as questões que falávamos há pouco, questões ligadas ao potencial de lesão muscular dos jogadores,
Eu posso só dar aqui alguns dados bastante ilustrativos do que é uma época competitiva deste nível. Há jogadores que chegam a fazer mais de 60 jogos por temporada. Olha, por exemplo, o Bruno Fernandes na época passada, esta época um jogador que é conhecido do campeonato português, Actor Koglu, está muito perto desse nível também. Quando o limiar que os fisiologistas apontam como o máximo recomendável ronda sensivelmente os 50 jogos por temporada. Para termos outra ideia, um jogador de topo, hoje em dia, pode chegar a correr 15 km por jogo, que é claramente uma barbaridade. E se juntarmos a isto o facto de todo este capital de exigência física ser feito com muito pouco tempo de intervalo, ou seja, de descanso entre jogos, que raramente hoje em dia ultrapassa os três dias, percebemos que a sobrecarga é imensa e que, por muito ricos que sejam os plantéis, é muito difícil gerir tudo isto numa época que, sendo longa, ou seja, que se praiando ao longo praticamente de 12 meses, atualmente, não permite que muitos deles tenham sequer mais do que 2, 3, no máximo 5 dias de férias ao longo de todo um ano civil. Nuno, quer a FIFA, quer na UEFA têm vindo a alterar da forma regular as competições que superintendem, por razões que não são tanto competitivas, são de outra índole. Que razões são essas? E depois, até que ponto é que os clubes são vítimas deste processo ou se são também interessados nestas alterações que estamos a ver no sentido da superindustrialização do futebol? Há claramente essa capacidade dos clubes jogarem em dois tabuleiros. O primeiro é de estarem também colados àquilo que é a monetização da prática do futebol profissional. É verdade que é feita à custa da saúde física dos jogadores, mas para os clubes acaba por ser uma importante injeção de capital também. Nesta prova em concreto, a FIFA tem nada menos do que 926 milhões de euros para distribuir, o que é uma barbaridade, um valor nunca antes visto numa competição deste nível, até porque, como dizíamos há pouco, tinha um formato claramente mais modesto. Portanto, para os clubes há que calcular esta dimensão financeira. A outra dimensão financeira que vem da exposição mediática, da fatia que vão buscar da exposição dos direitos de transmissão televisiva, e ao mesmo tempo a calcular a saúde dos jogadores, enfim, fazer um esforço para que se mantenham num plano ótimo em termos de performance desportiva. E a verdade é que é uma ginástica difícil de fazer, quando do outro lado, da FIFA, da organização que superintende, neste caso o futebol mundial, a única razão que consigo encontrar para esta permanente alteração dos formatos, esta permanente necessidade de uma injeção de novidade nas competições, é uma lógica puramente economicista, tentar levar o futebol e o seu negócio ao maior número de mercados possível, mesmo que mesmo que para isso, peço desculpa, tenham de jogar contra, digamos, o próprio ganha-pão da sua existência, que são os clubes e os seus jogadores. Bem, temos uma competição onde temos equipas da Nova Zelândia e equipas da Liga Inglesa. Pelo que depreendo, portanto, este é um passo importante para a globalização da indústria do futebol e isso não deve ser indiferente ao facto de se realizar nos Estados Unidos. Porque é os Estados Unidos? É também uma forma de, por um lado, expandir esse mercado para um mercado que não é tipicamente do futebol. Creio que sim, é mais uma decisão tomada na ótica do negócio. Há que ter em conta também que o próximo Campeonato do Mundo de Futebol em 2026, já no próximo ano, será realizado também nos Estados Unidos. Eu creio que para o próprio país foi uma forma, até tendo em conta os pontos de contacto entre o formato das competições, de fazer uma espécie de preparação, de rampa de lançamento, de um teste nas condições tão favoráveis quanto possível. Aquilo vai acontecer dentro de um ano, não com clubes nessa altura, mas com as seleções nacionais, como todos sabemos. Depois há essa questão que referias e bem da lógica de mercado. Mas o mercado dos Estados Unidos é absolutamente apetecível para qualquer modalidade. É verdade que o futebol tem tido, ciclicamente, historicamente, muita dificuldade em entrar naquele território por questões desportivas e culturais. É claramente um país que está mais vocacionado para o basquetebol, para o futebol americano, para o beisebol e não tanto para o soccer, como se chama lá, em vez de futebol. E portanto, nesse aspecto eu creio que pode ser uma tentativa de lançar uma semente ou tentar mais uma vez deixar uma semente nos Estados Unidos que possa vir a gerar fruto do ponto de vista económico e financeiro a médio prazo. Mas esta é uma competição, como referias há pouco, que para além de tentar ir buscar representantes aos todos os continentes, enferma também de uma lógica de algum desequilíbrio competitivo. Há um exemplo muito próximo, no grupo do Benfica, por exemplo, temos um representante da Nova Zelândia, que é o Auckland City. A Nova Zelândia praticamente não tem qualquer expressão em termos de clubes a nível planetário, quando falamos de futebol profissional, e a verdade é que se olharmos para a lista dos vencedores deste Mundial de Clubes desde o ano 2000, portanto neste século,
percebemos que só por 4 vezes houve um vencedor que não fosse europeu e foi sempre um vencedor brasileiro. Portanto, a lógica tem sido o Brasil, ou edições ainda mais antigas, uma equipa da América do Sul, que não o Brasil, normalmente a Argentina, ou então uma de quaisquer potências do futebol europeu, porque claramente a desigualdade de forças é notória e é nestes patamares de exibição que se nota ainda mais esse diferencial. E as aspirações do Benfica e do Futebol Clube do Porto, que são os clubes portugueses que estarão presentes nesta competição, poderão ir até onde e que consequências é que a participação neste troféu pode ter no arranque de temporada? Sim, a FIFA abriu excepcionalmente para este campeonato do mundo de clubes uma janela de transferências extra, que se junta às duas outras, a tradicional de verão e uma segunda de inverno. Do ponto de vista conceptual, a ideia era que os clubes pudessem ter aqui uma oportunidade de se reforçarem ou eventualmente se apostarem nos plantéis para fazer face a mais uma competição com que não contavam. Na prática, eu creio que do ponto de vista financeiro, nem todos têm a capacidade de ir ao mercado agora e voltarem a ir durante o mês de julho até ao final do mês de agosto, no mercado tradicional. Para conseguirem reforçar a equipa, e nesse sentido basta olharmos para aquilo que foram os números das transações neste período para percebermos que não houve um grande aproveitamento. Mas olhando para a questão das perspectivas desportivas, André Vilas-Boas, à partida para os Estados Unidos, apontava aos oitavos de final como o limiar mais razoável, o objetivo mais razoável, se quisermos, para o Futebol Clube do Porto, num grupo em que me parece que o Futebol Clube do Porto até tem francas possibilidades de ir em frente. Talvez o Palmeiras seja o adversário mais difícil de ultrapassar. Quanto ao Benfica, o Bayern de Munique será o obstáculo mais desafiante. O Benfica já perdeu esta temporada para a Liga dos Campeões com o Bayern de Munique. Enquanto eu diria que todos os dois adversários, o Boca Juniors e o Auckland City, estarão mais ao alcance da equipa do Benfica, mas claramente colocaria as duas equipas, o Benfica e o Futebol Clube do Porto, com os oitavos de final como uma primeira meta, uma meta razoável, passível de ser atingida, e daí em diante dependerá muito daquilo que for o emparelhamento das equipas depois da fase de grupos, porque claramente o atual formato concorre para que, a partir da fase a eliminar, ou seja, ultrapassada a fase de grupo, o nível de exigência começa a aproximar-se já daquele que é o nível da Liga dos Campeões, e nesse aspecto, como sabemos, os clubes portugueses não conseguem competir com as mesmas armas dos rivais diretos. Nuno, para terminar, alguns nomes dos colossos do futebol europeu que estão fora desta competição, um deles é o Manchester United, por exemplo. A FIFA já deu indicações de que poderá novamente no próximo ano aumentar o leque de equipas a participar, a contente de todos, para poder ainda mais expandir este negócio. É mais ou menos isto, não é? Esta prova foi reformatada para que possa obedecer à lógica de calendário também de um campeonato do mundo, ou seja, só daqui a 4 anos é que poderemos ter novamente um Mundial de Clubes nestes moldes. Veremos se com mais equipas ou não, mas o que aconteceu neste caso em particular é que a FIFA teve de escolher um critério para seriar as equipas. E o critério foi, um critério que me parece plenamente justo, o ranking da média da participação nas competições continentais, no caso dos clubes europeus de participações nas provas da UEFA, nos 4 anos anteriores. E foi através dessa média que Benfica e Futebol Clube do Porto, e por exemplo não o Sporting, conseguiram entrar no lote de equipas apuradas. Ora, o que é que acontece é que há muitas equipas de outros campeonatos, nomeadamente os campeonatos como os Big Five da Europa, Inglaterra, Alemanha, Espanha, França e Itália, que acabaram por ficar de fora da prova, e nesse aspecto, em termos de potencial de captação de receitas, como dizíamos há pouco, há claramente ainda algum terreno por percorrer, e eu creio que a FIFA estará atenta a isso. Agora, a questão é mesmo, e voltamos aqui ao ponto de partida, se com este patamar de exigência é muito difícil compaginar a capacidade de resistência dos jogadores com aquilo que é a vontade da FIFA ou da UEFA, eu creio que se aumentarmos ainda mais aquilo que é a lógica do calendário atual, será absolutamente insuportável, e as vozes dos clubes far-se ouvir de forma mais audível nos próximos anos. Haverá sempre um franchising de um clube de futebol para jogar nessas condições. Nuno, obrigado pelo teu esclarecimento e por nos ajudar a perceber estes meandros da superindustrialização do futebol. Um abraço, meu caro, obrigado. Aidan Pédigo faz música de guitarras solitárias e lamentosas, dedilhadas com domínio técnico, tem mais interesse em servir as canções do que em ser exibicionista. A frase é de Daniel Dias, crítico do público. I'll Be Waving As You Drive Away é o retrato sonoro das planícies do Texas, é o nome deste disco
Aí nas mãos da Aidan Bédigo, a guitarra acústica tanto chora como o acalenta. Mais uma frase de Daniel Dias para ler em público.pt. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos segunda-feira. Tenha um bom fim de semana. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.